Olá pessoal, meu nome é Ezequias e nesse vídeo eu venho ensinar vocês a calcular uma laje e a função, né? Então, essa é uma laje que tem um pilar interno, pilar P1. Esse pilar tem 50 por 25 e essa laje ela tem uma espessura de 20 centímetros. Os dados que eu preciso para calcular a função são os dados da laje, ou seja, a espessura da laje que é 20 centímetros. Eu considerei aqui uma altura útil D de 16 centímetros, um FCK de 30 MPa e um ACA 50. Bem, também preciso das reações no meu pilar. No caso, são as reações do pavimento em cima do pilar. Então aqui eu tenho uma carga de 30 toneladas forças que o pavimento joga para o pilar. Tenho um momento MXK de 6 toneladas força e tenho um MYK de 3 toneladas força por metro. No caso, eu vou seguir essa convenção aqui de esforços, que o MX ele é o momento que gira em torno do eixo Y. Ou também você pode dizer que o MX está no eixo X. E o MY ele gira em torno do eixo X. Ou ele está no eixo Y, né? Tanto faz. Aqui eu também preciso da minha armadura passiva. Então, aqui eu vou considerar uma armadura passiva de φ de meio a cada 12 centímetros no eixo X e φ de 10 a cada 12 no eixo Y, certo? Essa armadura passiva ela é a armadura negativa da laje, certo? Que essa é a armadura que ajuda no combate à punção. Então, eu vou começar aqui verificando o contorno C, que é o contorno do pilar. No item 19.5.3.1, a norma me dá que eu preciso calcular uma tensão resistente chamada tal R2 e preciso calcular uma tensão solicitante, né, tal SD. Então, você começa verificando esse contorno C. Esse contorno C, ele vai verificar exatamente a compressão diagonal do concreto. Se esse contorno C não passar, então a gente não pode nem prosseguir com o nosso cálculo, certo? Então, eu vou calcular essa tensão resistente, eu vou calcular o αβ pela fórmula da 0,88. Eu preciso do FCD também, então aqui eu tenho 30 dividido pelo gama C, 20,43. E, por fim, o tal RD2, eu obtenho aqui 5,09 MPa. Para calcular a minha tensão solicitante, aí eu preciso utilizar essa fórmula que a norma dá nesse item aqui, 19.5.2.1, substituindo o zero por U, né? Então, o meu zero, como eu estou na face do pilar, ele é basicamente só o perímetro do pilar. Aqui tem calculado, que dá 150 centímetros. O D é o D da laje, certo? 16 centímetros. E o FSD é 1,4 vezes 30. Então, eu tenho aqui uma força de 42 toneladas, uma força de cálculo. Bem, fazendo essa conta, eu vou obter aqui 1,75 MPa. Isso ele é muito menor do que essa tensão aqui resistente de 509. Como ela é menor, então quer dizer que a minha compressão na biela, não vai haver esmagamento na minha biela. Então esse contorno passou, né? Então posso prosseguir com o meu cálculo. Agora eu tenho um outro contorno para verificar. Esse contorno está descrito aí na norma no item 19.5.3.2. Ele fica a 2D do perímetro do pilar. Então, ela me dá aqui a fórmula da tensão resistente, certo? E eu vou começar calculando essa tensão resistente. Antes disso, eu tenho o D já da laje, eu tenho o FCK, eu não estou utilizando protensão nesse caso, então não preciso calcular esse sigma CP.
mas eu preciso calcular minha taxa de armadura. Para eu calcular essa taxa de armadura, eu preciso calcular o número de barras que eu tenho em cada direção e depois eu preciso calcular essa taxa, né? Então, o número de barras que eu tenho em x, eu vou ter que ir para essa figura aqui, ó. Eu tenho aqui 121 centímetros, certo? H mais 6D. E eu tenho um espaçamento de 12. Então, o número de barras que eu tenho aqui em x é 121 dividido para 12. Em y é a mesma coisa, só que eu tenho 146 dividido para 12, certo? Então, voltando aqui, nx eu vou ter 121 dividido para 12, eu tenho 10 barras. E em y eu tenho 12 barras. Para eu calcular essa minha taxa de armadura, então eu vou pegar o número de barras que eu tenho, vezes a área da minha bitola, certo? A bitola de 12,5 eu tenho 1,23. Vou dividir isso pela minha distância que eu tenho lá, vezes o D da laje. Fazendo isso, eu obtenho aqui em x 0,63%. Em y, eu vou obter 0,41%. Interessante é dizer que até a norma de 2014, a gente não tinha isso aqui de forma explícita na norma, essa limitação da taxa de armadura. Acredito que já na revisão já vai vir essa limitação na taxa. Mas aqui, ó, então para calcular a taxa, eu vou pegar o ρx vezes ρy e tirar a raiz quadrada, né? Então dá 0,51, dá muito menor que 2%, então posso prosseguir com isso. Outra coisa que eu preciso calcular é essa expressão aqui, né? 1 mais raiz quadrada de 20 sobre d. Também até 2014 a gente não tinha isso na norma falando que eu deveria limitar essa expressão a 2, certo? Mas já na revisão, talvez já vai vir isso aqui. Então, calculando isso, eu vou ter 2,12, que é maior que 2. Então, eu vou adotar no máximo 2. Enfim, aplicando essa fórmula aqui com todos os valores que eu tenho, eu vou obter uma tensão resistente de 0,64 MPa. Agora eu vou precisar calcular a tensão solicitante para comparar com essa tensão resistente. Na minha tensão solicitante, a norma no item, ela dá para a gente essa fórmula no item 19.5.2.2, que é o pilar interno com efeito de um momento. Eu tenho aqui a parcela devido à minha carga, né, minha reação no pilar, e eu tenho a parcela aqui devido ao momento. Aqui é uma fórmula genérica, né? Porque se eu tiver dois momentos, eu vou ter 2K1, né? Vou ter K1 e K2, e vou ter dois momentos, né? Um momento numa direção e outra, e vou ter 2WP, que é o módulo de resistência, né? Plástico. Bem, então eu vou precisar descobrir aí vários valores aqui para poder calcular essa tensão, né? Primeiro, o FSD, ele é fácil da gente obter, ele é só multiplicar o γF pela minha reação. O MSD é um momento em cada direção, né? Tem um momento na direção de x e outro momento em y. Mas eu vou precisar calcular o U, que é o perímetro, vou precisar calcular o K, vou precisar calcular o WP. O D é o D da laje. Certo? Então, começando com esse U, eu ampliei aqui a figura da norma para poder a gente fazer o cálculo desse U, né? Eu vou ter basicamente o perímetro do pilar, né? Que são esses lados, e vou ter mais esse 1/4 de circunferência, certo? Então, calculando o perímetro de uma circunferência e dividindo por 4, sendo que também eu vou ter 4 vezes isso, né? Então é como se eu tivesse
circunferência completa, então eu vou obter 4πd. Esse 4πd é justamente o que vai ser a mais que eu vou considerar nesse meu perímetro. Ou seja, eu tenho a mesma expressão do perímetro do pilar mais 4πd. Agora, para calcular esse WP, eu recorri aqui a algumas figuras de alguns trabalhos. Essa figura é muito boa. Eu posso calcular através dessa integral aqui, né? Então, aqui ele vai dizer, essa figura é muito boa porque ela vai dizer aqui, ó, quem é o DL, vai dizer qual é o meu E, né? Aqui. Então tem dois E, né? Tem um EX e tem um EY. Se você pegar essa figura e for calcular essa integral, você vai obter duas expressões, uma para cada momento, certo? Vou obter uma expressão para o WPX e vou obter uma expressão para o WPY, certo? E, por último, a norma, ela dá já esse valor para a gente aqui. Ela dá um valor também genérico, né? Só que eu vou precisar, se eu tiver dois momentos, que é o nosso caso, o C1 e o C2 vão trocar, dependendo do momento. Por quê? Porque o C1 ele sempre vai estar na direção da excentricidade. Então, se eu tenho um momento aqui nessa direção, certo? Regra do polegar, a excentricidade está aqui, então o C1 vai estar aqui. Se eu tenho um momento nessa direção, o C1 vai estar aqui, certo? Isso também vale para o K, que é o que está faltando, né? A gente vai calcular C1 sobre C2 e vai entrar nessa tabela aqui dada pela norma e calcular o K, sendo que C1 e C2, dependendo do momento, vai mudar. Então, como é que ficaria isso para o nosso caso? Aqui eu tenho a fórmula da norma, aqui eu tenho o D, a minha reação de cálculo, o MSD1, que eu vou chamar de MXK, certo? Estou comparando essa figura MSD1 com a minha convenção de momento, que está aqui, minha convenção de momentos, MXK e MYK. Então, eu vou ter MSD1 aqui de cálculo, MSD2, vou ter calculei aqui também o perímetro, certo? Desse valor. E aí vou calcular o K1, WP1 e o K2, WP2. Então, o K1, se o meu momento é em X, MXD, então o C1 é o 50 e o C2 é o 25. Então, fazendo isso dá 2. Se eu entrar naquela tabela, eu vou obter um K de 0,70. E aí, com isso, eu vou calcular o WP1, né? C1 ele é 50 e o C2 é 25. Então, basicamente eu substituir, né? C1 aqui é C1, e quando eu vou calcular o outro momento, o outro módulo de resistência, vira C2. Onde tinha C1, agora é C2. Bem, então eu calculei o que estava faltando, né? Que é o perímetro, o módulo de resistência e o K. Esse K aqui é quanto de cortante o meu momento ele vai transmitir à laje, certo? Então, calculando isso, eu vou obter aqui uma tensão solicitante de 1,13 MPa. Só que eu tinha uma tensão resistente de 0,64, ou seja, é muito maior do que a minha tensão resistente. Então, o meu tirante aqui inclinado não passou, né? Não passou na verificação de tirante. E aí, o que é que eu posso fazer? Uma das soluções aqui, que é a que eu vou adotar, seria colocar uma armadura de punção para aumentar a resistência nesse contorno C'. Ou seja, eu verifiquei basicamente se o concreto resistia a isso. Não resistiu. Então,
eu vou precisar aí do armadura de função. Para a gente poder adotar uma configuração de armadura de função, a gente vem aqui na norma, no item 19.5.3.3, para ver o que ela recomenda em termos de armadura, né? Então, ela vai dizer algumas coisas. Por exemplo, que eu não posso ter menos que 3 linhas. Isso é 3 linhas ou mais de conectores. Quando ela fala de linha, ela está falando desses contornos aqui, ó, cada contorno que eu estou fazendo, né? Aqui eu tenho 1, 2 e 3, certo? Então eu usei o mínimo aqui que a norma pede, que é 3. Ela também fala outra coisa, que a distância entre dois conectores, os mais afastados, deve ser menor que 2 vezes a altura útil da laje. Então, baseado nessas recomendações aqui da norma, eu dispus minha armadura, né? Coloquei 3 nessa face e 2 nessa face. E como ela também pede que ela seja disposta radialmente, então eu coloquei um aqui em cada diagonal do meu pilar, certo? Então aí eu calculei, eu tenho essa figura aqui também em planta, que eu devo seguir, né? A distância entre o pilar e a primeira linha de armadura não deve ser maior que 0,5D. Então eu adotei, aqui dá 8 centímetros, 0,5D, foi o que eu adotei. O SR, que é essa distância entre os conectores, deve ser 0,75. Então adotei 12. E o SE, né, que é a distância maior, ele não pode ser maior que 2D. Então eu também adotei aí 32. No máximo, né? Então eu não poderia colocar só 2 armaduras aqui, né? Porque eu ultrapassaria esse valor de 2D. E eu calculei quanto é que daria essa distância aqui aproximadamente, né? E daria 24,5. Então eu estou atendendo essa limitação aí de espaçamento máximo. Bem, então se você olhar para esse arranjo, eu vou ter quantos studs, né, conectores por linha? Eu vou ter 14. E eu vou utilizar um feed 10, certo? Então, a minha área nesse contorno aqui, eu tenho 14 feed 10. Um feed 10 ele tem aproximadamente 0,79 centímetros. Calculando isso, eu vou ter esse 11,06 por contorno. Bem, então, aqui nessa fórmula, eu já tenho, né? Já tenho um ASW, que eu vou ver se eu consigo passar com ele. E falta calcular aí o FYWD, certo? Esse alfa aqui, ele vai ser seno de 90, então vai ser 1. E é o que está faltando para eu poder aplicar essa fórmula aqui. Esses dados aqui todos eu já tenho, certo? Que eu calculei no item anterior. Então, como é que eu vou fazer? Para calcular esse FYWD, a norma diz que... Ela diz o seguinte, que ele não pode ser maior que 300 MPa para conectores ou 250 MPa para estribos, certo? Para lajes com espessura maior que 15 centímetros. Mas ela ainda fala que esses valores podem ser aumentados, conforme estabelecido nesse item aqui. Então, fui lá nesse item, e basicamente isso aqui, né? 250 MPa para lajes com espessura até 15 e 435 para lajes com espessura maior que 25. E ela fala que para valores entre esses eu posso fazer uma interpolação linear. Então foi o que eu fiz. Botei 15 aqui com 300 e 35 com 435. E aí eu faço essa interpolação aqui para ver qual o valor que eu acharia com 20. Achei um valor aqui maior, né? 333,75. Bem, com isso, aí eu já posso aplicar a fórmula da norma, certo? Eu fiz um pequeno, não é nem truque aqui, é só para poder facilitar o cálculo. Se vocês observarem as duas fórmulas do tal RD1 e o tal RD3, são bem parecidos, só que aqui eu tenho um 0,13 lá no tal RD1 e aqui eu tenho um 0,10. Então, eu só
A única coisa que eu fiz é peguei 0,1 dividido por 0,13 e multipliquei pelo valor que eu já tinha obtido. Isso aí eu vou somar com essa nova parcela que eu tenho, que é quanto minha armadura vai propiciar, né, de aumento de resistência nesse contorno. Então, fazendo esse cálculo, eu vou obter 1,79 MPa, que é maior agora que o tal SD. Você lembra que tinha dado 1,13? Então, com essa disposição de armadura, com essa quantidade de conectores, o tirante agora está passando. Só que eu tenho outra verificação. Eu tenho a verificação agora de um contorno a 2D da última linha de conectores, certo? Então eu preciso verificar, porque eu já fiz isso aqui passar, esse contorno, e agora eu tenho que verificar um contorno a 2D dessa última linha. Porque esse contorno aqui ele é sem armadura, certo? Então eu tenho que verificar se o concreto está resistindo. Então, é basicamente aquele mesmo item. Agora tem uma diferença, que é que eu tenho uma nova seção agora para o cálculo da minha taxa de armadura. Agora, não é 3D a partir da face do pilar, é 3D a partir da face, a partir da última linha de conectores, certo? Então, fiz aquele mesmo cálculo, peguei a distância que vai dar agora, dividi pelo espaçamento, fiz a mesma coisa para Y, e com isso eu obtive essa taxa aqui, ó, muito próxima à taxa que eu tinha obtido antes. Por quê? Olha, eu aumentei né, essa minha área, certo? Essa minha distância. Então vou ter mais barras do que eu tinha antes, naquele outro contorno que eu verifiquei. Só que eu também aumentei aí o valor que eu vou dividir, certo? Então acaba dando muito próximo esses valores. Se eu considerar uma distribuição, aqui eu considero uma distribuição uniforme, certo? Que a mesma distribuição que estava aqui está vindo para cá. Então, como deu uma distribuição muito próxima, então praticamente vai dar o mesmo valor de tensão resistente. Para minha tensão solicitante, eu vou também ter a mesma fórmula. O que vai mudar? Olha, eu estou pegando uma área agora maior, certo? Uma área agora bem maior. Se eu estou pegando essa área bem maior, então o que vai mudar? Vai mudar meu perímetro, vai mudar o meu módulo de resistência plásticas, certo? O resto vai permanecer a mesma coisa. Então, calculei aqui esse novo perímetro, calculei agora esse novo módulo de resistência plástica. Então, basicamente o que eu já tinha calculado antes, mais uma parcela devido à armadura, né? Uma distância agora que eu tenho maior. Então, fiz esse cálculo aqui, o que tinha antes, mais essa nova parcela, nos dois sentidos, certo? E aí, calculando isso aqui, essa expressão, eu vou obter aí 0,63 MPa de solicitante. Isso agora deu menor do que eu tinha de resistente, né? Que é 0,64. Ou seja, isso quer dizer que o meu número de contornos que eu adotei está ok, certo? Então, eu adotei 1, 2, 3. Então, está ok. Se ainda não tivesse passado, eu teria que aumentar mais um contorno aqui de armadura, certo? Para poder essa distância aqui ser maior e aí diminuir essa tensão resistente. Mas com 3 passou. Bem, então agora só vai faltar a gente verificar aí o colapso progressivo, certo? Que está no item 19.5.4. Interessante é que é o seguinte, a norma dá essa fórmula aqui, certo? Que agora eu vou precisar calcular. E eu adotei a seguinte armadura para o nosso caso. Na face Y,
o nosso pilar está com a maior dimensão para cá, né? Está ao contrário dessa figura. Na maior dimensão, adotei 3 barras de meia. E na menor direção, adotei essas 2 barras de meia, certo? Então, fazendo aí essa conta, é o seguinte. Para esse cálculo aqui desse AS-CCP, eu preciso contar que essa barra ela atravessa essa face e atravessa essa face. Então, como ela atravessa essas 2 faces, ela conta 2 vezes, certo? Então, ela vai contar 2 vezes. Se eu tenho aí, no meu caso, 2 barras de meia, certo? Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes essas barras de meia. Então, eu tenho 4 vezes essa área dessa barra de meia. Então, eu tenho 4,92, certo? Na outra direção, aí eu vou ter o quê? 2 vezes 3 barras de meia, porque ela está passando aqui e aqui. Então, eu vou ter 7,38. Então, minha armadura total contra a colapso progressivo é 12,3 centímetros quadrados. Certo? Então, ó, só para ver no corte, essa armadura aqui ela é positiva. Tá? Então, eu vou fazer o cálculo aqui, ó, gama F, que a norma permite que eu use 1,2 ao invés de 1,4. Vou multiplicar por 1,5 vezes a minha reação. Vou dividir por FYD, certo? Para ver quanto é que eu precisaria de armação. Né? Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou obter 12,42, que é maior do que 12,3. Bem próximo, né? Mas deu maior, ou seja, não ok. Uma solução seria aumentar uma barra nessa face aqui. Então, se eu aumentasse uma barra nessa face, ele ia contar já 2 vezes, e aí eu já ia atender o colapso progressivo, né? De acordo com a norma. Bem, agora o que a gente vai fazer é comparar cada resultado desse com um programa, certo? Então, eu vou começar aqui com o contorno C. O programa que eu vou utilizar é o FuncV1, que é um programa que eu desenvolvi em parceria com o engenheiro Nelson. E eu lancei aqui todos os dados da laje, lancei os dados da laje, lancei os cobrimentos, lancei o FCK, o FYK. Lancei aqui as dimensões dos pilares. Lancei também minhas reações aqui, ó. E, por último, lancei também o que eu preciso também da armadura passiva, certo? Eu tenho a armadura distribuída, aí nesse caso, de 12 a cada 12 e 10 a cada 12 aqui em Y. Então, no meu contorno C, eu obtive, né, aqui ele vai me informar, ele já vai dar aqui um resumo do tal RD2 e do tal SD. Você vê aqui, ó, o tal RD2 ele obteve 509, certo? E ele vai dar uns valores intermediários para que você possa verificar. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver exatamente esse valor, certo? 509, ó. E os valores intermediários que o programa vai lhe dar também. O tal SD, ele deu aí 1,75, certo? Então ele calculou o perímetro, o D, e calculou o tal SD. Se eu voltar aqui, então eu vou ter exatamente isso também, ó. 420 dividido por 150 vezes 16. 1,75. O mesmo valor que o programa apresentou aqui para mim. Agora, eu vou fazer aqui a superfície C', certo? Então, se eu voltar aqui, eu precisei calcular o número de barras, precisei calcular as taxas e precisei calcular o tal RD1, né? Depois de calcular as taxas, precisei calcular o tal RD1. Você vê que deu 0,64 na minha conta. E aqui eu também obtive 0,64, certo? Essas taxas deu praticamente a mesma coisa, né? Alguma coisa, questão de arredondamento, mas deu praticamente a mesma coisa, e o tal RD1 da mesma coisa também. E a tensão solicitante, que dá um pouco mais de trabalho para a gente calcular, voltando aqui, ó, eu obtive
1,13, certo? 1,13 MPa. E aqui eu também obtive 1,13. Esses mesmos valores aqui foi o que eu obtive na minha conta manual, perímetro, o K1, o WP1, K2, WP2. E não passou, né? Tá vendo aí, ó, 0,104 em 13. Então, como não passou, eu fiz aqui um arranjo de armadura para poder ver se passava, né? Com esse novo arranjo, a minha tensão resistente subiu para 1,79. Aqui no programa, quando ele não passa, você pode botar aqui, ó, armar punção, certo? Botei conectores, vou botar aqui um estribo de 10, vou botar aqui uma quantidade mínima de estudos 3 e a quantidade mínima de linhas 5. E diagonais, vou deixar aqui no máximo 2 diagonais. Então, essa superfície C' agora ganha a resistência da armadura, né? Então, se eu for verificar isso, de acordo com o meu cálculo, eu vou obter esse mesmo arranjo aqui de armadura, certo? 14 conectores com 3 contornos, e eu vou obter um valor de 1,79, que aí agora vai passar, né? 1,79. Vamos ver quanto foi que eu tive agora. Aqui ele já passou, ele vai fazer o cálculo com o mínimo que vai passar, certo? Que foi 7. Ele precisou de 7 conectores de 10 para passar. Aqui eu posso pegar e colocar o valor que ele deu, o valor detalhado, para eu ver quanto é que ficaria essa minha tensão resistente. Ó. Vou botar aqui 14, que é o mesmo valor que ele deu. Então você pode ver que ele deu 1,8, o mesmo valor que eu obtive com 14 conectores, certo? E por último, ele vai fazer o cálculo aí do número de contornos que eu vou precisar ter. Então, ele vai fazer esse cálculo iterativo, tanto esse cálculo do número de conectores, quanto o cálculo do número de linhas que eu preciso, ele é iterativo. Então, ele vai calculando até eu conseguir passar com essas tensões, certo? Então, aqui, como eu adotei 3, aqui eu tenho um cálculo 0,104, e meu tal SD, nesse caso, vai dar 0,63, certo? Então, aqui na superfície C, duas linhas, ó, 0,63, esse aqui é um resumo, e aqui é o mais detalhado, né? Dando o perímetro que vai dar nesse contorno, K1, WP1, as taxas recalculadas, e ele informou que está passando. E por último, eu calculei aqui o colapso progressivo, certo? Acabei adotando 3 φ de meia, mais 2 φ de meia nessa direção. Então, a minha área, na verdade, é 2 vezes esses 3 vezes φ de meia. Então, quando você for colocar aqui, você vai colocar o dobro do que você tem, sabe? Se ele estiver passando aqui, né, contínuo, e está ancorando LB a partir do seu contorno, ok? Então, para isso, ó, deu 12,27 e 12,42. Ele deu aqui que não está passando por bem pouco, que foi o que a gente obteve aqui, né? 12,3 e 12,42. Então, aqui no final do programa, ele dá, na superfície C', que dá o número calculado e dá o número detalhado, certo? Da primeira vez que eu coloquei, esse número estava um número baixo, né? Então, o número calculado é o número que eu preciso para poder passar, o menor número. E o número detalhado é levando em conta todos aqueles espaçamentos máximos que a norma permite, né? Que no caso é 2D, 2 vezes a altura útil da laje. Então, geralmente quando você
bota esse número aqui, o número detalhado vai ser maior. Então, para você obter a tensão realmente que você está com, que está de acordo com a armadura detalhada, então você coloca o mesmo, pelo menos o mesmo número aqui, para poder você ter uma tensão que de fato é a tensão que você tem no seu tal RD3, certo? E aqui também você pode até botar mais, ó. Vou botar aqui 16, ele vai aumentar né, tanto o meu tal RD3, porque eu aumentei a minha armadura de pulsão. Posso continuar aumentando aqui, certo? Então ele já vai fazendo essa atualização para você. Eu vou voltar aqui os 14, certo? Vamos variar aqui por exemplo, a minha reação, se fosse 350. Então, quando é 350, ó, já vê que na superfície C', eu vou tirar aqui o colapso progressivo, só para deixar aqui foco na superfície C', estava passando por bem pouco. Então, quando eu aumentei um pouco a carga, então eu já precisei o quê? De 4 contornos para poder passar na superfície C duas linhas, certo? Então, nesse caso aqui, se eu não quisesse, se eu estivesse achando muito contorno, então tem algumas opções. Eu poderia aumentar o FCK, por exemplo, botar aqui 45 MPa. Então, aumentando o FCK, você consegue diminuir essa quantidade, né, de contornos, porque eu vou aumentar a minha resistência. Tanto vou aumentar o tal RD3, né, como o tal RD1, que nesse caso era o que eu precisava aumentar. Vou voltar aqui para 30, eu também poderia fazer outra coisa. Poderia usar armadura ativa, proteção, por exemplo. Vou utilizar aqui o mínimo que a norma permite, né, que é 1 MPa. Então, ó, considerando o MPa, eu já subo aqui para 0,74. Antes estava 0,64. E a norma permite que eu use 10% de sigma CP, certo? Eu posso tanto definir aqui como botar para o programa calcular, né? Ele vai calcular isso. Mas foi mais rápido aqui definir. Outra coisa também que você pode ver que essas regras de detalhamento que eu apresentei, elas são configuráveis aqui, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a distância entre o pilar e a primeira linha de armadura. Tenho aqui a distância entre os conectores e tenho aqui a distância máxima que eu posso controlar por aqui. O máximo que a norma permite é 2. Eu posso mexer aqui, mas eu teria que descontar uma parte do meu perímetro crítico e, enfim, do meu módulo também de resistência, ele diminuiria. Mas isso fica a critério aí de quem está operando, né, o programa, certo? Então é isso, pessoal. Até mais e a gente se vê em outros vídeos.